Por nós, ela tem alguma coisa de espetáculo da comédia dell'arte e alguma coisa do improviso do cantador nordestino. Porque na comédia dell'arte era assim, eu não sei se você sabe, mas não havia uma peça escrita. Havia um núcleo de tradição oral, que era sempre o mesmo, e o resto era improvisado, de acordo com o momento. Esse projeto, eu planejei a execução dele em 3 níveis. Se eu tivesse as verbas suficientes, se eu tivesse poucas verbas ou se eu não tivesse verba nenhuma. Eu resolvi aproveitar a figura tão malsinada do assessor. Então, eu não tenho nenhum assessor político. Os meus assessores são artistas. Eu tenho um músico, uma dançarina, né, um escultor, e vai por aí. Mesmo com as poucas verbas que existem no campo da cultura, para as entidades ligadas à cultura no Brasil, mesmo havendo pouco dinheiro, se a pessoa tiver um pouco de imaginação criadora e vontade de trabalhar, dá para fazer alguma coisa. Eu acho. Em outros campos, talvez não, mas no campo da cultura dá. Então, uma pessoa sendo ligada ao campo da cultura alega falta de dinheiro para trabalhar, para mim é porque não tem nem imaginação criadora, nem vontade de trabalhar. O sonho de justiça e de fraternidade, o sonho de liberdade humana, esse sonho ele só morre com o homem. E eu acho que é por ele que a gente tem que se pautar, inclusive numa conduta política. Os regimes existentes, que existiram até hoje, eles se encaminham em 2 direções. Infelizmente, todos os 2 têm se pautado por traições. Quando o regime capitalista, por exemplo, trai a justiça em nome da liberdade, não é? O regime que se apresentou como socialista na União Soviética, esse traiu a liberdade em nome da justiça. Então, o grande sonho da humanidade continua a ser alguma coisa, um regime que politicamente consiga fundir a liberdade e a justiça numa coisa só e realize uma sem trair a outra. É dentro desse sonho que eu vivo. Eu li uma vez uma declaração de uma pessoa que eu respeitei, que eu sempre respeitei muito, o pensador francês Jacques Maritain, né, que terminou a vida como frade, e ele disse: eu pressinto que o futuro do Brasil será uma síntese muito pura e muito bela entre a liberdade e a justiça. Eu vivo dessa fé dele. Eu assisti numa feira, no mercado em Itaperuá, o primeiro espetáculo de boneco, de teatro de boneco, de mamulengo, como a gente chama aqui no Nordeste, que eu vi. E que era uma peça que me impressionou muito, porque nela um negro chamado Benedito dava uma surra na polícia. Eu tinha passado por experiências muito ruins com a polícia, não é? Porque meu pai era um político de oposição e a polícia paraibana nos perseguiu muito em 30. Então eu tinha um trauma com a polícia, eu tinha uma marcação com a polícia. E, de modo geral, o brasileiro gosta de ver a polícia apanhada, né? Parece que nós somos transgressores natos, a gente fica do lado do bandido. Eu ouvia os cantadores, lia os folhetos, cantava folhetos, mas eu talvez não respeitasse se não tivesse visto que eles eram objeto de livro, que é uma coisa tão importante, que a leitura sempre foi uma coisa muito importante para mim, sempre foi uma grande fonte de alegria, de exaltação, de felicidade. Eu não queria fazer um teatro que imitasse nem o teatro alemão, nem o teatro francês, nem o teatro americano. Eu queria fazer um teatro que expressasse o Brasil e o povo brasileiro. O folheto sempre me pareceu muito importante porque é o único espaço cultural no qual o povo brasileiro se expressou por si mesmo, sem imposições nem deformações que lhe viessem nem de fora nem de cima.
ele ali ele se apresenta como ele é, como ele quer, como ele acha que deve escrever. Meus amigos me pediram para escrever uma peça curta em um ato. Tinha que ser curta porque a impressora era à mão. Era uma impressora manual, a do gráfico Amador. E então eu resolvi um folheto que eu conhecia há muito tempo, um folheto chamado O Enterro do Cachorro, e que inclusive está citado por Leonardo Mota, num dos livros dele. Eu resolvi fazer essa peça em um ato, baseada nesse folheto. Eu vi se contar um caso que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que no século passado viu-se enterrar um cachorro com honras de potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro e o inglês disse então: me enterra este cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse: morreu o cachorro de mim, e o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou-lhe o padre assim. Me quer enterrar cachorro. Disse o vigário: ô inglês, você pensa que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês: com cachorro gasto tudo desta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. 6 contos de réis em ouro para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento nobre. Antes de ir para a cova, fez presente do cobre. Leve lá para a igreja que eu vou encomendar. Isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Que esses sufrágios fiado é possível não salvar. E lá se foi o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve imponente o enterro, missa de couro presente, ladainha, etc, etc. Melhor do que certa gente. Mandaram contar ao bispo que o vigário tinha feito o enterro de um cachorro, o que não era direito. O bispo reclamou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. Às ordens, Sua Excelência. O bispo lhe perguntou: então, que cachorro foi que o reverendo enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 3 contos de réis em ouro. Se eu errei, tenha paciência. Não errou não, meu vigário, você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo, a culpa é do portador. Um cachorro como esse se vê que é merecedor. Mas aí eu tomei gosto, e aquilo que ia ser uma peça em um ato, terminou virando uma peça em 3 atos, que é o Alto da Compadecida. Então, o primeiro ato do Alto da Compadecida é baseado nesse folheto, que eu acabo de dizer. O segundo ato é baseado no outro folheto chamado História do Cavalo que Defecava Dinheiro. E o terceiro ato